objetivo nessa aula é falar um pouco sobre os circuitos elétricos. Os circuitos elétricos são dotados de elementos que fazem parte da eletricidade. Dispositivos elétricos, de um modo geral, podem ser conectados uns aos outros através de condutores elétricos. Os condutores elétricos são os fios elétricos, basicamente, os fios de cobre por onde a eletricidade ou a corrente elétrica flui. E um esquema, uma montagem onde esses elementos como bateria, lâmpadas, resistores, etc., aparecem conectados uns aos outros é chamado de circuito elétrico. Aqui na minha lousa eu tenho dois circuitos elétricos montados já com alguns elementos, a saber, esse elemento aqui com duas barras, uma maior que a outra, é a bateria. Baterias ou geradores são representados com duas barras paralelas entre si, uma barra maior que a outra, onde a barra maior corresponde ao polo positivo, polo de maior potencial, e a barra menor corresponde ao polo negativo, polo de menor potencial. Então esse elemento é a bateria, o gerador elétrico. Esse elemento desenhado de preto são os fios condutores, os fios de cobre, que permitem a passagem das cargas elétricas. Este elemento é chamado de resistor, esse desenho em formato de zigue-zague. Os resistores têm por função dificultar a passagem de corrente elétrica, provocando uma queda de voltagem. É essa a função básica. Nos resistores, geralmente há um aquecimento chamado de efeito Joule, que pode ser discutido em outro momento. E esse efeito causa calor, causa liberação de energia térmica. Os resistores, que podem ser encontrados, por exemplo, nos chuveiros elétricos, são dispositivos que, sobretudo, diminuem ou dificultam a passagem de corrente elétrica, fazendo com que esse elemento aqueça. Aqui, esse símbolo com formato parecido com um L é uma lâmpada elétrica, uma lâmpada incandescente. E aqui o restante do circuito. E esse elemento do circuito é chamado de chave ou interruptor. Esse elemento aqui é responsável por ligar ou desligar o circuito. Neste caso, o circuito está desligado porque não há conexão deste ponto com esse. Dizemos que o circuito está aberto. Esse circuito primeiro aqui é um circuito aberto. Não há passagem de corrente elétrica. Para haver passagem de corrente elétrica, o circuito deve estar fechado, como eu vou realizar no circuito aqui do lado direito. Ele tem exatamente os mesmos elementos, ó. Bateria com polo positivo e negativo, um elemento que oferece resistência à passagem de cargas elétricas, e aqui eu tenho uma lâmpada elétrica. Porém, esse espaço aqui está vazio. O circuito ainda está aberto, mas a chave, assim como o interruptor da sua casa, da lâmpada da sua sala, por exemplo, ele permite ligar e desligar a lâmpada. Aqui eu vou realizar a conexão que permite ligar a lâmpada. Quando eu estabeleço essa
conexão entre esses dois pontos aqui, começa a haver um fluxo de corrente elétrica. A corrente elétrica começa a fluir ao longo do circuito elétrico. Corrente elétrica aqui representada com a letra I. E essas setinhas indicam o sentido da corrente elétrica, que é do polo positivo até o polo negativo da bateria. E aqui, dentro da bateria, dentro do gerador, as cargas elétricas também atravessam e elas retornam para aqui, para esse ponto, com energia novamente e continuam seu ciclo. Quando ocorre isso, a lâmpada acende. E dizemos que esse circuito é um circuito fechado, porque esse circuito está com os elementos ligados um ao outro, estabelecendo, portanto, uma corrente elétrica.